Hoje, na continuidade desse texto, nós vamos conseguir enxergar a questão da pureza na igreja. Antes, a unidade, agora a pureza. E basicamente, então, a essência dessa mensagem, Paulo vai tratar a seguinte frase: não vivam mais como gentios. É sobre isso o que nós vamos falar. Então, queria que vocês abrissem a Bíblia ou pegassem o boletim, você que escolhe aí. Está no comecinho do boletim, lá na primeira página, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 32. Efésios 4, do 17 ao 32. A minha versão é a NVI, igualzinha do boletim que está aí. Diz o seguinte: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, e gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, até aqui eu sei que tem bastante informação, tá? Mas pode ficar tranquilo que eu vou tentar ser bem prático aqui. Antes eu queria orar para que o Senhor fale em nome de Jesus ao nosso coração através da pregação. Querido Deus, eu te louvo por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. E primeiramente, Deus, me usa, seja o Senhor falando através da minha vida, e que nós todos que aqui estamos consigamos, através da tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que ela possa então vivificar em nossa vida e que nós, em nome de Jesus, consigamos aprender realmente o que o Senhor tem a nos dizer com base no texto de Efésios. É no nome santo e no nome precioso de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Queridos, hoje o tema, então, como está aí no teu boletim, a gente escreveu aí velho versus novo. E vai ser bem interessante, porque se você olhar no boletim, eu coloquei 4 pontos aí para a gente conseguir conversar aqui. E pensando então nesse texto que a gente acabou de ler, algumas verdades preciosas, assim eu poderia dizer, precisam ser destacadas. E a primeira verdade a ser destacada aqui, conforme está escrito aí no teu boletim, é que a gente não deve mais viver como antes, ou seja, nas trevas, igual aos gentios. Isso está descrito em Efésios capítulo 4, de 17 a 19. Vamos voltar de novo e vamos ler de novo Efésios 4, 17 a 19. Diz, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância
em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aqui, Paulo já começa no versículo 17 usando a palavra insistir. Assim, eu digo a vocês e no Senhor insisto. E é bem legal porque ela pode trazer para a gente a ideia de alguém que literalmente está implorando, de alguém que está protestando, de alguém que está tentando exortar, de alguém que está tentando dizer, olha, não dá mais, desse jeito não faz sentido. E aqui então, ele estava fazendo tudo isso para que os efésios, aquele pessoal que estava recebendo essa carta, não vivesse mais da forma como eles já tinham um dia vivido. E é exatamente assim com a gente. Obviamente, Paulo escreve isso não para a gente em primeiro lugar, ele escreve para a igreja em Éfeso. E, obviamente, hoje a gente usa e a gente entende que também isso é para nós. Só que vocês podem se perguntar assim, né? Como são ou como vivem aquelas pessoas que não seguem a Jesus? Ou como vivia, por exemplo, os efésios antes de receberem todas essas informações que a gente acabou de ler aqui? Nos versículos 17, no 18 e no 19, a gente consegue enxergar. Vejam aí, ele diz, olha, assim eu digo a vocês e insisto que não vivam mais como os gentios, porque eles vivem na inutilidade. É isso o que o texto diz. Ou, em outras palavras, eles vivem na perversidade. Eles vivem na depravação. E isso é muito pesado. E Paulo, então, estava escrevendo aquilo para aquelas pessoas e eles podiam entender, uau, eu não mais devo viver na perversidade, na depravação, porque eu estou vivendo uma vida inútil, literalmente, longe dos princípios estabelecidos por Deus. Olha como eles são também, o texto vai dizer que eram pessoas obscurecidas no entendimento, ou seja, completamente cegos com relação à compreensão de quem Deus é. Isso é assustador, gente. Eles não levavam Deus em consideração de forma alguma. E por quê? Porque eles não enxergavam a Deus. Obviamente, nenhum de nós aqui vai conseguir levar algo em consideração se a gente não viver, se a gente não conhecer. Não adianta nada alguém chegar assim, eu não tomo sopa, tá? Eu vou dar um exemplo. Alguém chega assim, Lucas, toma essa sopa, é tão boa, vem aqui, vocês não sabem o que você está perdendo. Eu não gosto. Eu não estou perto, eu não experimento, eu me sinto assim, meio angustiado com coisa muito quente na boca. E é exatamente a mesma coisa quando Paulo trabalha a ideia de que as pessoas elas não levam em consideração porque elas não conhecem. O Lucas não gosta de sopa porque ele não conhece. A partir do momento que eu o conhecer, talvez eu goste. Então, se alguém quiser me convidar para comer sopa, não, pode ser outra coisa, né? Mas a ideia é, eu só levo em consideração quando eu conheço, eu só levo em consideração, eu só penso em querer provar, eu só penso em querer estar perto quando eu tenho a real noção do que realmente aquilo é. Então, Paulo diz que aquelas pessoas em Éfeso eram obscurecidas do entendimento, não faziam ideia de quem Deus era. Porque o texto continua, eles estavam separados do Senhor por causa da ignorância em que eles estavam vivendo. Ou seja, a união e a comunhão entre duas partes havia sido destruída. Mas não tinha sido destruída pelo próprio Deus, mas sim pelo ser humano. A gente está cansado de várias vezes aqui relembrar a todos vocês o que aconteceu lá no Gênesis, lá no início, quando Adão e Eva resolvem ali comer a fruta que Deus não tinha dito para eles comerem, tinha dito o contrário, eles vão, comem e há um rompimento, então tudo se separa e aqui então o texto de Efésios diz que os seres humanos, as pessoas ali em Éfeso, quem sabe talvez alguém que aqui está sentado hoje, estava separado de Deus por causa da ignorância em que estava vivendo. É o que o texto diz. Basicamente aqui, queridos, a ideia é a de você ser excluído de uma companhia ou da intimidade de alguém, no caso de Deus. As pessoas ali, elas estavam vivendo na ignorância porque não tinham um conhecimento de quem Deus era. Ou seja, lembra do exemplo da sopa que eu dei aqui? Elas estavam distantes, afastadas, faltava conhecimento. E o texto continua, ele continua dizendo que além de tudo isso, havia o quê? Endurecimento de
coração. O coração das pessoas era duro e mostra pra gente a ideia de um coração que é obstinado, sabe? Calejado, insensível, tá bloqueado. Sabe? Lembra quando eu vi isso aqui, eu lembrei do faraó, do Êxodo, que o próprio Deus diz, olha, eu vou endurecer o coração daquele homem e vai ser difícil para vocês. E queridos, quantas pessoas a gente tem encontrado por aí afora que você tenta conversar, você tenta dizer algo mínimo ou algo muito grande de Deus e você fala, uau, isso aqui é mais duro do que uma parede. Está complicado, está difícil. E é exatamente isso que o texto diz. E a gente precisa, então, continuar sendo usado através do Senhor para conseguir atingir essas pessoas. E o texto não para. O texto não para. Olha o que ele diz. O coração é duro, mas, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, à avidez e à impureza. Quando a Bíblia fala sobre depravação, ela quer mostrar para a gente a ideia de impureza, de luxúria, de uma luxúria desenfreada, de uma libertinagem, de cobiça, como a gente conseguiu ver aqui hoje. Uma pessoa imprudente que não está nem aí para nada, vive a vida dela, se entrega a todas as paixões, literalmente, que ela diz que tem. Como a gente ouve por aí afora, se faz bem para ti, que mal tem? Só vai, seja feliz. Mas, queridos, o que a Bíblia está dizendo para a gente aqui é o contrário disso. Que pessoas que vivem desse jeito é porque estão obstinadas, é porque estão com o coração endurecido e simplesmente foram e se entregaram. Porque não têm o conhecimento de quem Deus é, como o texto de Efésios diz. E a questão aqui é muito mais embaixo, assim, sabe? A gente consegue enxergar aqui as pessoas que literalmente vivem como se nada estivesse acontecendo. Eu não sei se você já se deparou com isso, se você já viu alguém assim, se você talvez é assim. E eu gosto sempre de dizer que se você é alguém assim, dá tempo de mudar. Você está vivo, você está respirando. Jesus está aqui, ó. Lembra da musiquinha que a gente cantou aquela vez quando o Arthur pegou toque, 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 alguém me bate a porta? Jesus está aqui e está disponível para a gente. Basta a gente se entregar, então. Resumindo, queridos, se o ser humano é afastado de Deus, se é afastado da vida de Deus, o Espírito Santo se afasta também e não vive ali, não vive, impossível. Então essa pessoa se torna uma ignorante voluntariamente, assim eu diria. Depois o coração é endurecido e finalmente essa pessoa se torna insensível e se entrega às suas vontades. E, queridos, é importante aqui a gente lembrar do contexto de Efésios, do contexto que está por trás ali daquela carta. A cidade de Éfeso era uma cidade muito frequentada por pessoas, porque ela era um centro comercial do Império Romano, como a gente já disse aqui. E ali, naquele lugar, não sei se vocês vão lembrar, havia um templo de uma deusa chamada Artemis, ou Diana, dependendo aí da tua versão, como vai aparecer. E um dos cultos que rolava ali eram de mulheres se entregando, literalmente, sexualmente falando. Então era dentro dessa cultura que a igreja de Éfeso estava inserida, era dentro dessa cultura que a igreja de Éfeso estava vivendo. E aí Paulo, então, diz, olha, vocês precisam deixar tudo isso de lado. Vocês são novas criaturas. Vocês vivem algo diferente. Porque Jesus ensinou. E com a gente, queridos, é exatamente a mesma coisa. Nada do que a gente vivia ou do que a gente viveu antes de Jesus deve vir à tona hoje, querendo se colocar na frente do Senhor. Independente do que, nada deve vir à tona. Então, diante de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus já não são mais como antes. São diferentes. A Bíblia diz, olha, nem judeu, nem grego, todo mundo é um só. Agora é um só povo. Então, se você tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, veja o que a Bíblia diz, por exemplo, que você é. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, se você quiser abrir ou não, está tudo bem, mas eu vou ler aqui. A Bíblia trabalha a ideia daqueles que estão em Cristo, olha o que eles são. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, mas não é para qualquer coisa, é para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, em Cristo Jesus, nós somos isso aqui.
e não mais um lamaçal de pecados. E não mais vivendo da forma como a gente queria viver, obstinado, com o coração duro, distante de Deus. Como eu brinco com as pessoas, né? Jesus pega a gente pelo topete, me pegou demais e arrancou tudo aqui, né? Pega a gente pelo topete e fala, agora é aqui, você vai viver diferente. É sobre isso que o texto de Efésios está falando para a gente. E o ponto 2, para a gente caminhar, pensando nas verdades importantes a serem destacadas aqui. A gente deve colocar em prática o que a gente aprendeu e ouviu de Cristo. Efésios 4, 20 e 21. Vamos dar uma lida aí. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Como então não viver mais como gentios? Não viver mais como se a gente não tivesse Jesus? Simples, colocando em prática tudo o que se havia aprendido e ouvido falar de Jesus, porque nele está a verdade. Jesus é a verdade. Veja o que o texto diz, vocês ouviram falar e tal, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Jesus não contém, Jesus não simplesmente... Não, a verdade está. Jesus é a verdade. Como o texto diz em João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não simplesmente tem porque ele é muito legal, porque ele quer... Não, ele é. Simplesmente assim o que a Bíblia diz. Então, aquilo que eles aprenderam depois de ouvirem sobre Jesus, devia fazer com que eles tivessem melhorado de vida e não ido para trás, dando aquela regredida, porque os cristãos devem agir como cristãos, não como pagãos, não como pessoas que não vivem e que não conhecem Jesus. Portanto, queridos, o ser humano que é integrado na vida de Deus, o ser humano que está perto, que é uma nova criatura, que é cheio do Espírito, primeiro se torna um discípulo de Cristo, conforme está escrito no versículo 20. Essa pessoa é instruída por ele nos valores reais, como está escrito no versículo 21. E por fim, ela se reveste de Cristo na sua perfeição. Vocês conseguem notar a diferença dos que têm e dos que não têm Jesus, conforme o texto diz? E é importante, queridos, notar uma coisa aqui, que Paulo fala sobre aprender com o próprio Cristo. Aprender com Cristo representa para a gente um estreito relacionamento, assim eu poderia dizer. E se eu aprendo sobre Cristo, eu simplesmente vou ter informações sobre Ele. Agora, se eu aprendo com o próprio Cristo, eu vivo com Ele e eu consigo ter uma vida completamente diferente. Entendam, tentem entender aqui a diferença de aprender sobre e aprender com. E aí eu achei um cara fantástico que explica isso aqui muito bem, que é o Hernandes Dias Lopes, que eu gosto bastante dele. Se você não conhece, fica a dica. Digita no YouTube lá, é muito legal. Uma pessoa, por exemplo, pode conhecer sobre Cristo e não ser salva. Ela pode conhecer e não ser salva. Essa pessoa pode até aprender, por exemplo, sobre Rui Barbosa. Ele dá um exemplo aqui, né? Por exemplo, que existem vários livros sobre a vida e tudo mais, mas jamais poderão aprender com o próprio Rui Barbosa. Sabem por quê? Porque ele já morreu, ele está morto. Com Cristo é diferente, porque ele está vivo. Então vejam a diferença de aprender sobre e aprender com. Não posso aprender com quem está morto, mas com quem está vivo, eu posso aprender. Portanto, queridos, a gente pode aprender de Jesus, com Ele, através da palavra. Cristo é a substância para a gente. A nossa sobrinha lá, a filha da irmã da Paula, acabou de nascer, agora ela está tomando um leite mais forte, ela já está crescendo. É exatamente sobre isso. É aquele leite mais forte, aquela substância que você coloca ali, é nestogênio, alguma coisa assim, a criança vai ficando grande. E que legal, é sobre isso o que o texto está falando. Então, aprender com Cristo é literalmente ter uma mudança, um crescimento e algo radical. Amém, queridos? Continuando, ponto 3. A gente deve, então, se despir do velho homem e ser renovados pelo novo homem. Efésios 4, 22 a 24. Vamos ler de novo aí. Quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade.
os velhos trajes, aqueles trajes imundos, devem ser literalmente abandonados, deixados de lado, para que os trajes novos, brancos, bonitinhos, sejam vestidos. Então, é só pela renovação contínua do Espírito é possível, então, viver essa nova vida cristã. Então, se tornar um cristão envolve uma mudança radical, queridos. Se você se diz cristão e talvez ainda não teve uma mudança radical, talvez chegou a hora de você pensar. Ou se você vê pessoas dizendo serem cristãs e continuam vivendo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecendo, talvez chegou a hora daquela pessoa pensar, porque é o que o texto diz, algo radical precisa ser feito. O próprio livro de Romanos trabalha essa ideia, olha, transformem-se, vivam de um jeito diferente, a famosa metanoia, talvez alguma vez vocês já devem ter escutado sobre a palavra aí. Então, o velho homem, queridos, se corrompe. O novo homem é criado segundo a vontade de Deus. O velho era dominado pelas paixões, por tudo que ele queria viver. O novo homem foi criado para viver em santidade. É isso que a palavra de Deus diz. Os desejos desse velho homem eram de engano, de qualquer coisa esquisita e ruim. Já os desejos do novo homem, do novo ser humano, são desejos pela verdade de Deus, pela palavra. Aquele que não tem Cristo, conforme a palavra de Deus diz, vive uma vida distante dele. Já aquele que tem, vive uma vida completamente grudada nele. Então, queridos, o verdadeiro cristão é proveniente da verdade, da justiça e da santidade. Tá? Assim como os efésios, para eles era urgente se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Para nós também é urgente. Mas vocês podem me perguntar, como se despir do velho homem e se revestir do novo homem? Tá aí, esse é o ponto 4 do nosso texto de hoje. A primeira dica para você se revestir do velho homem e se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Tá aí, Efésios 4:25. Vamos dar uma lida. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Como se despir, então, desse velho homem e revestindo do novo? Abandonando a mentira e falando a verdade. Essa é a primeira dica que Paulo dá para a igreja de Éfeso e dá para a gente. Sobre a mentira, para vocês terem noção, a Bíblia diz que ela é a mesma coisa que uma falsidade, mas consciente. Eu sou falso conscientemente, assim eu poderia dizer. Ou a mentira é tudo o que não parece ser. Eu quero dizer para alguém, mas ao mesmo tempo eu não quero. E, queridos, conviver com a mentira é muito ruim. Eu me lembro até hoje da única vez que eu menti para minha mãe. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, eu sei que eu tinha cabelo ainda. Eu menti para ela. E para ela adquirir a confiança de novo em mim, demorou tanto tempo, mas tanto tempo, que eu tive que ficar assim uns 10 anos sem mentir de novo. E graças a Deus essa confiança foi adquirida. Então, Paulo está dizendo para a gente, se despir do velho homem e se renovar do novo, o primeiro passo, abandonar a mentira. Então, quando a gente fala, queridos, a verdade, Deus trabalha em nós. Mas quando a gente fala a mentira, o diabo age por nosso intermédio. Vocês conseguem ver a diferença? Falar a verdade pode custar caro, mas é muito importante falar a verdade. Eu confesso que pensar nisso é assustador, gente, é assustador. E a Bíblia diz então, por exemplo, lá no texto de Apocalipse, que os mentirosos e tudo mais, eles não vão herdar o reino de Deus, porque vivem em pecado, né? E a gente então pensa, às vezes, que uma simples mentirinha contada não vai fazer diferença nenhuma, mas faz sim. Faz toda a diferença. De fato, no momento, pode ser que não faça. No entanto, não é isso que o Senhor orienta a gente, se a gente diz que é cristão e já é revestido de um novo homem. A ideia de abandonar, então, esse pecado, mostra pra gente que uma pessoa precisa colocar aquele negócio de lado, deixar. É tipo aquele brinquedo que você ganhou um dia quando você era criança, e aí você foi ficando mais velho, de repente você nunca mais brincou com aquele negócio, você jogou de lado. Porque você cresceu, você teve mais maturidade, você foi vivendo outras coisas. Eu tenho lá uns 2, 3 bonequinhos que eu tinha quando era pequenininho, tá guardado em casa. Quem sabe um dia eu dei para o meu filho. Mas eu deixei de lado, eu abandonei, porque não faz mais sentido para mim. Eu não quero brincar com bonequinho mais. Agora eu vivo outra coisa. Então, a Bíblia diz, quando a ideia de abandonar é exatamente essa. Eu preciso deixar de lado, não querer viver mais a mentira. E o texto continua, outra dica. Efésios 4, 26 e 27. Ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A segunda dica para você conseguir se revestir do novo homem e abandonar o velho é não pecar quando ficar irado. Não pecar quando ficar irado. Ao invés disso, apaziguar a ira. Queridos, que dificuldade é ficar irado e não pecar. Que dificuldade é? Eu estou confessando aqui. Que dificuldade é você ficar irado e não querer dar um soco na pessoa. Que dificuldade que é. Mas a Bíblia trabalha a ideia de que sim, é possível se irar sem pecar. Provavelmente esse texto aqui é uma citação do capítulo 4, versículo 4 de Salmos, que fala exatamente da mesma coisa, mas ele não usa a palavra diabo, ele usa outra palavrinha. Pensando nisso, então, há uma coisinha chamada de ira justa. Ira justa. E Paulo diz que se você está irado, então, certifique-se de que esse tipo de ira que você tem não é pecaminosa. Certifique-se. Igual a Jesus, quando teve aquela ira justa, quando as pessoas estavam ali dentro do templo, comerciando coisas, e aí comercializando, e Jesus então expulsa todo mundo. A ira de Jesus nunca o levou a pecar, queridos. Nunca o levou a pecar. Porque ele mantinha as suas emoções em perfeito controle. Em perfeito controle. Quando ele se irou contra o pecado daquelas pessoas, foi de forma justa e de forma consciente. E nós, seres humanos, na maioria das vezes, não nos iramos assim, de forma justa e de forma consciente. É exatamente por isso, então, que Paulo estava escrevendo aquilo para a igreja de Efésios, porque muito provavelmente tinha muita gente irada ali, mas se ele diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem, é possível. Como? Orando, tendo muita paciência. E na questão, por exemplo, de apaziguar a sua ira antes que o sol se ponha, é um tanto quanto óbvio a ideia aqui. É no sentido de, por exemplo, caso você tenha agido com ira, tenha pecado, por seja lá qual o fator, arrume logo as coisas. Arrume logo as coisas. Se afastar rapidamente daquele escândalo visa combater uma briga devastadora, algo que vai literalmente te levar para o buraco. Então, Paulo deixa claro aqui que a gente deve, em nome de Jesus, acabar com aquelas brigas gigantescas, delongadas, e deixar isso para trás, porque rancor envelhecido, queridos, é difícil de apagar. Muito difícil de apagar. Perdão e arrependimento são necessários. Perdão e arrependimento são necessários. Você está lá com a tua esposa, hoje eu posso dar esse exemplo, né? Você está lá com a tua esposa e você não aguenta olhar para a cara dela, mas vai dormir junto. Vamos lá, vem querida, deita aqui, vamos lá, vamos se acertar. Não se ponha o sol sobre a vossa, não se ponha o sol sobre a vossa, não deixa acabar o dia e continua brigado. Não deixa. O texto diz que o diabo usa e abusa dessas situações. E a gente precisa então entender que a gente não deve alimentar isso. Não devemos alimentar. Essa é a segunda dica. Se você é uma pessoa revestida do novo homem, abandona a ira e viva, se for viver, uma ira justa, não dando lugar ao diabo. Outro ponto, o terceiro, o 4:28, diz aí, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Uma nova criatura revestida do Espírito Santo, do novo homem, não rouba mais. Essa é a dica. Em vez disso, ela trabalha. E é bem interessante. Deus, então, estabelece, por exemplo, o direito à propriedade. E os Efésios e nós precisamos entender que tem um padrão estabelecido. Ou seja, a gente não deve roubar, porque o roubo inclui a desonestidade e visa tirar do outro o que não é nosso, o que a gente não pode ter, seja por qual for o motivo. A gente quer roubar casa, celular, salário. Quantas vezes você liga a televisão e vê lá o fulano que matou o outro, porque depois de um roubo pegou a moto, ele saiu correndo atrás, me dá minha moto, aí o cara foi e atirou. Quantas vezes a gente vê, então, isso? Não basta, por exemplo, ao desonesto parar de furtar. Paulo diz isso, ele vai além. Ele diz assim, você precisa trabalhar para ter o teu próprio sustento e também para ajudar as outras pessoas, não sendo um parasita, por exemplo, da sociedade, mas sendo um benfeitor. É isso que o texto diz. Então, queridos, eu confesso assim que isso aqui é bem legal. Paulo não diz simplesmente trabalhe, mas ele diz trabalhe e consiga, se você puder, em nome de Jesus, ajudar também outras pessoas. O que furtava, não furte mais.
Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. É isso que o texto diz. O 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Esse é o quarto ponto. Não xingue mais. Não vamos viver mais xingando uns aos outros. Em vez disso, a gente deve se edificar. A ideia aqui de palavra torpe, eu não sei se você sabe, é o mesmo significado de uma palavra apodrecida, corrompida, de qualidade duvidosa, ruim, imprópria para uso. Resumindo, Paulo aqui não está falando para a gente simplesmente daqueles palavrões bem cabeludos que a gente conhece, mas ele está falando sobre todo e qualquer tipo de palavra que possa sair da nossa boca e que afunde as pessoas. Um exemplo disso é, quando a gente tinha um projeto de futebol no Real Parque, era proibido falar palavrão. Quando falasse palavrão, era pênalti para o time adversário. Então vocês imaginem, era pênalti o dia inteiro. E aí a galera foi começando a se policiar um pouquinho mais para não falar palavrão. Só que como todo bom brasileiro, em sua infinita capacidade de se renovar e de pensar, eles pararam de falar palavrão, mas começaram a se xingar com palavras que, segundo eles, não eram palavrão. E eu vou dizer algumas aqui. Alguém errava uma bola, seu doente! Era assim. Seu retardado! Era isso. E aí a gente conversou e o Dojão falou, Dojão, a gente vai precisar começar a dar falta para isso também. Porque eles pararam de falar palavrão, mas eles estão usando outras palavras e continuam se xingando. E aí no primeiro pênalti que a gente marcou, não, mas Lucão, isso não é palavrão. Cara, não é palavrão, mas você está usando essa palavra para colocar alguém lá embaixo. Então, queridos, quando Paulo diz aqui sobre essa questão de palavra torpe, é toda e qualquer palavra que possa, ao invés de edificar, destruir a vida de alguém. É aquele comentário maldoso, sabe? Eu ficava muito triste há uns anos atrás quando alguém chegava e falava, tá careca, hein? Hoje eu nem ligo mais, porque eu sou mesmo. Mas antes eu ficava triste. E é sobre isso. Se você sabe que aquilo que você vai falar vai colocar alguém para baixo, não fala, guarda para você. Em boca fechada não entra mosca, aprendi com a minha avó. E é isso que Paulo está dizendo, palavra torpe, palavra que não faz sentido, você vai machucar alguém. Se nós somos revestidos do novo eu, Paulo então está dizendo para a gente, deixa isso de lado, deixa isso de lado. E aí continua, Efésios 30 e 31, outra forma também de mostrar esse novo eu, o novo eu revestido, não deixando, por exemplo, o Espírito Santo triste e se livrando coisas que o desagradam. Veja aí, Efésios 4, 30 e 31. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Aqui fica claro, queridos, para a gente, que o Espírito Santo ficava triste e ainda fica quando as pessoas usam, por exemplo, a língua de forma destrutiva, né? Tem um cara que eu gosto bastante, o A.W. Tozer, eu acho que é assim que chama. Ele diz que o Espírito Santo é uma pessoa viva e deve ser tratado como tal. A gente nunca deve pensar no Espírito Santo como sendo uma energia cega ou uma força impessoal, algo assim. Não, o Espírito Santo é Deus que habita em nós, então ele ouve, vê, sente as coisas. Por isso, pode ficar triste e pode não ficar feliz. Então a gente precisa entender que tudo o que eu acabei de falar, sendo feito, sendo vivido, vai deixar o Espírito Santo triste. Então, embora o Espírito Santo possa ficar triste, jamais ele abandona aqueles que servem Jesus, porque o texto diz que ele é o nosso selo. Então nós fomos selados por ele para o dia da redenção. Ele é a garantia da nossa redenção, que um dia vai ser completa. Mas, sim, ele se entristece. Então, se a gente sabe que fazer algo deixa alguém triste, eu não devo fazer. E para finalizar, queridos, o ponto aí, 4.6 do seu boletim, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse é o ponto principal, que é a ideia de ser imitador de Cristo, queridos. Vocês repararam aqui que basicamente o tema de hoje foi se despojar e se revestir? Basicamente foi isso que a gente falou aqui. Pois bem, viver a vida cristã não é simplesmente obedecer uma lista de proibições
e viver outras coisas. Não, mas é cultivar algumas virtudes positivas que agradem a Deus. É viver perto de Jesus, como a gente viu aqui. Então, quando o texto fala sobre ser bondoso, como a gente acabou de ler, ele está falando o seguinte: seja próprio para útil, seja virtuoso, seja útil para alguma coisa, seja virtuoso, seja gentil, seja agradável, ou seja, o oposto de um coração duro, de um coração rígido, amargo, que vive distante de Deus. Já quando o texto fala sobre a palavrinha compassivo, ele está querendo aqui dizer para a gente sobre um sentimento que vem do mais profundo do teu coração, do mais profundo, e você vive com aquela compaixão tão grande, que é isso que o Senhor espera. Uma coisa é ligada à outra, e ambas devem ser feitas sem parar, de forma constante. Então, a única maneira da gente ser capacitado a perdoar é através do perdão que nós mesmos já recebemos por amor, né? Porque foi o amor do Senhor que a gente daqui a pouquinho vai falar. Assim como, então, esse amor de Deus produz em nós algo, a gente precisa devolver isso para as pessoas, sendo um bom imitador de Cristo. Então, queridos, nós somos chamados pelo Senhor para ter uma mudança radical. É radical, o negócio é cortar o mal pela raiz, literalmente. Muitas vezes pode doer, muitas vezes vai literalmente machucar, porque a conversão é você mudar de rumo, é você mudar de foco, mudar de direção, é sair do que você vivia e viver algo novo. E é isso que certamente o Senhor espera de nós, que a gente, em nome de Jesus, se revista desse novo eu. Em Cristo Jesus, então, se despoje desse novo, do velho eu, deixe ele para trás, não viver isso mais. E eu coloquei um texto que eu queria ler, está aí na conclusão, lá embaixo, Gálatas 2:20, que acho que resume bem essa pregação. É muito interessante. Diz assim, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, isso aqui é se despojar do velho homem e se renovar do novo homem. Vivo com Cristo, não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive. Esse é o meu desejo em nome de Jesus para nós todos aqui. Vivemos a vida que o Senhor quer que a gente viva. Amém, queridos? Deus, eu te louvo porque nós podemos olhar para esse texto de Efésios tão importante, um texto tão necessário, um texto tão rico, que pode sim falar ao nosso coração sobre o velho homem e o novo homem, a velha mulher e a nova mulher, o velho ser humano e o novo ser humano. Deus, que precioso é poder enxergar que o Senhor dá algumas dicas para nós de como se despojar, de como deixar esse velho homem de lado e se revestir desse novo homem. E a minha oração, Deus, é para que nós todos que aqui estamos consigamos, em nome de Jesus, viver uma vida nova, viver uma vida diferente, viver uma vida deixando as coisas para trás, as coisas que não fazem mais sentido. E obrigado, Deus, porque o Senhor continua continua permitindo, na verdade, com que nós vivamos essa vida nova. Ainda está disponível, o Senhor ainda nos permite respirar. Então, enquanto ainda estamos respirando, Deus, fala ao nosso coração. Se há algo que a gente precisa consertar, se há algo que nós precisamos ainda deixar para trás, tirar uma bagagem da mochila, daquele lamaçal de pecados, que assim seja em nome de Jesus, Deus, porque a Tua palavra diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Assim como o Senhor foi, nós que somos cristãos, ou seja, pequenos Cristo, devemos também viver o que o Senhor viveu. Então, Deus, essa é a minha oração, que nós consigamos olhar para a Tua palavra, enxergar como o Senhor era e repetir isso para as pessoas, que nós sejamos espelhos do Senhor, que as pessoas, ao olharem para nós, possam enxergar Jesus e entender quem realmente é Jesus, o Deus Salvador, Libertador, Precioso e Messias. Essa então é a minha oração, no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.